Olá meu povo, Samuel de Monteiro aqui ao seu dispor com o nosso cordel de hoje. E na segunda-feira, como vocês sabem, tem o quadro Mulheres no Cordel. E o cordel de hoje é um cordel especial, é um cordel de Benedita de Lazari, socióloga, pós-graduada em Educação de Saúde Pública, escritora, cordelista, educadora. Tem aí uma linha de trabalho muito bonita. É uma grande honra, viu, Benedita? Agradeço demais aí você ter cedido seu trabalho para eu fazer aqui no canal. E hoje eu trago especialmente aí Abolição, um sonho de liberdade. É um romance lindo que conta a história de toda essa abolição, como é que foi romanceado em cordel. E é mais ou menos assim, venham comigo. A história do Brasil estudei com atenção para falar do movimento durante a escravidão, um sonho de liberdade, a saga da abolição. A lembrança de Palmares, que ninguém mais esqueceu, em muitos outros quilombos sua força renasceu e o regime escravagista aos poucos se enfraqueceu. A resistência passiva da mulher escravizada, ensinando sua cultura para toda a criançada e a nova geração sendo por ela educada. A Revolução Francesa, a nova ideologia, teorias de Rousseau, a nova filosofia, falavam da liberdade que o direito garantia. E o povo se dividia naquela dualidade. De um lado o fazendeiro com sua propriedade, do outro lado o escravo e o direito à liberdade. Porém, Dom Pedro I decretou a independência, mantendo a escravidão, provocando divergência pelos direitos humanos da nova lei em vigência. Portugal reconheceu o Brasil independente, cobrando indenização, mas o príncipe regente emprestou da Inglaterra essa quantia emergente. O Brasil se envolveu em dívida secular junto ao governo britânico para capitalizar e a Inglaterra mandando as decisões apressar. A Inglaterra e a França fazendo grande pressão ao Império Brasileiro pelo fim da escravidão, tomou forma um movimento pela emancipação. Com a Lei de 31, o Brasil tenta parar com os navios negreiros, o tráfico em alto mar, mas o traficante ilustre queria continuar. Desrespeitando essa lei, o negreiro circulava, nem a voz do imperador o povo não escutava, através do contrabando o tráfico se prolongava. Eusébio de Queiroz veio com muita energia, punindo severamente aquele que não cumpria e considerando o crime ato de pirataria. Os liberais questionavam como a Constituição, que defendia os direitos do homem e do cidadão, poderia ignorar o negro na escravidão. Foi crescendo lentamente o ideal da liberdade entre jovens estudantes vindo da universidade e alguns republicanos falando de igualdade. Poetas e romantistas da nossa literatura, criando seus personagens, incentivando a leitura, traziam para as famílias o tema da escravatura. Alguns abolicionistas em destaque nacional, Luiz Gama, Castro Alves no cenário cultural, Nabuco e André Rebouças escrevendo no jornal. Joaquim Manuel de Macedo, nessa luta vem somar, veio o Gonçalves Dias e o Rui Barbosa ajudar, também Juvenal Galeno, o poeta popular. Com o Bittencourt Sampaio e o Trajano Galvão, o Henrique de Barcelos pela conscientização, João Cândido Martins levando a informação. O jovem Antônio Bento, montado no seu corcel, libertando os escravos do fazendeiro cruel, o José do Patrocínio e a princesa Isabel. O imperador do Brasil pede ao Conselho de Estado, em sua fala do trono, para ser deliberado um bom projeto de lei para que fosse aprovado. Enquanto o tempo passava e crescia o movimento, a Guerra do Paraguai começou neste momento. Foi adiado o projeto proposto no parlamento. Na Guerra do Paraguai, o negro foi alistado em troca de alforria para ser emancipado, se retornasse com vida após servir o Estado. O fazendeiro com filho em idade militar, com mais de 21 anos, querendo se alistar, mandava um escravo jovem para servir no lugar. Quando a guerra terminou, os negros em liberdade precisavam de apoio naquela sociedade. Na política militar, clamaram por igualdade.
e o escravo fugitivo que serviu como soldado, lutando por alforria para ser emancipado, na volta foi perseguido, sendo até capturado. Mas o chefe de polícia expediu a circular, proibindo os fazendeiros de prender e escravizar um voluntário da pátria que na guerra foi lutar. Os jornalistas faziam grande mobilização, levando as 9 ideias a toda a população. Aparece nos jornais a palavra abolição. Parlamentares do lado da ala mais consciente, discutindo as mudanças, pedindo reforma urgente, lançaram um manifesto no parlamento vigente. Nos pontos mais importantes dessa consideração, um artigo situava o final da escravidão. O manifesto dizia: reforma ou revolução? Nos grandes centros urbanos, as mulheres com vontade fomentavam o movimento em sua comunidade, quermesse beneficente para a solidariedade. A imprensa de São Paulo levando a informação, a campanha de Luiz Gama, formador de opinião, unindo os republicanos e pedindo a abolição. Voltando à fala do trono, ordenou o imperador que o Conselho de Estado, o poder legislador, elaborasse um projeto de lei emancipador. O Visconde de Rio Branco apresentou um projeto para a lei do ventre livre, julgado em voto direto na Câmara e no Senado e publicado em decreto. A lei previa também fundo de emancipação e uma cota de alforrias do adulto ao ancião para todas as províncias envolvidas na questão. A igreja foi convocada para fazer o batizado do negro recém-nascido para ficar registrado no livro de nascimento e fornecer atestado. A imigração europeia, o motivo principal para que os conservadores concordassem, afinal, começando o que chamaram abolição gradual. Pensaram ter esfriado a animação popular nessa lenta transição para o confronto evitar, e o povo continuava a campanha a reforçar. Os Caifases progrediam na sua programação, o grupo de Antônio Bento no jornal A Redenção, chamando para lutar pela emancipação. Junto com os estudantes, em recurso paliativo, organizavam campanhas, coletavam donativos e compravam alforrias para o escravo fugitivo. O moço Joaquim Nabuco, na causa da abolição, viajou pela Europa e fundou a associação Sociedade Brasileira contra a Escravidão. O poeta Castro Alves, de quem podemos citar 2 poemas importantes, um é Tragédia no Lar, e ao navio negreiro chamou Tragédia no Mar. Um dilema acontecia, dividindo a sociedade contra os conservadores defendendo a propriedade. Vêm os abolicionistas gritando por liberdade. Fazendeiros reunidos fazem uma petição contra os abolicionistas, exigindo proteção, pedindo ao parlamento o final da agitação. Diziam ser impossível dispensar nesse momento a mão de obra do escravo sem o aniquilamento das lavouras de café e seu abastecimento. Os fazendeiros pediram ao governo da nação, por cada escravo liberto, uma indenização, e nesse fiel contexto que começa a imigração. No século XIX, essa mudança importante, aquela sociedade de escravo escravizante, somou-se o trabalho livre do europeu imigrante. Mas os poucos imigrantes que moravam na cidade, junto aos abolicionistas, cultivaram a amizade, passando a defender o ideal da liberdade. E o rico fazendeiro então se desesperava, cada escravo que fugia, sua fortuna minguava, perdendo a autoridade que ninguém mais respeitava. Alguns senhores propunham ao escravo aforreado continuar trabalhando em prazo determinado na colheita do café, conforme era combinado. Procure compreender, meu bom e caro leitor, o conflito, a incerteza do livre trabalhador num país da escravidão, violência e desamor. Neste clima de contendas e questões a debater, caiu o Ministério Dantas sem conseguir resolver. O barão de Cotegipe veio assumir o poder. Mais um projeto de lei, debatido no plenário, dividindo a liderança do ideal libertário, Lei Saraiva-Cotegipe ou do sexagenário. Mas enquanto na Europa o progresso se expandia, o mercado industrial muito se desenvolvia. No Brasil o escravismo ainda permanecia. Lentamente a esperança
vai se tornando ideal. Quando Dom Pedro II viaja para Portugal, deixa a princesa regente no comando nacional. Em sua fala do trono, na urgência do momento, a princesa Isabel convocou o parlamento para libertar os negros sem qualquer adiamento. E finalmente uma lei foi proposta e aprovada no dia 13 de maio, assinada e publicada. Grande comemoração nesta data foi marcada. Com a chamada Lei Áurea, consolida a abolição, termina a longa campanha, começa a libertação e o mercado de trabalho investe na imigração. Os fazendeiros encontram um jeito de protestar, tornam-se republicanos e deixam de apoiar o imperador do Brasil e a Liga Parlamentar. A escravidão terminou, mas o latifundiário manteve a posse da terra no velho sistema agrário sem distribuição de renda no estado autoritário. Sem emprego e moradia, o negro em liberdade procurava os quilombos ou migrava para a cidade, sendo marginalizado naquela comunidade. Pouco tempo se passou depois da lei em questão, quando vêm os militares liderando a situação junto com os republicanos fazendo conspiração. Colocando no poder graduado marechal, que proclamou a república e mandou para Portugal banida e destronada a família imperial. Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, convocou uma assembleia para realizar urgente nova constituição da república nascente. Brasil, em um sonho intenso, reúne a humanidade, aprendendo a construir sua nova identidade, incentivando as culturas, lutando por liberdade. Grande poesia de Benedita de Lazari. Não poderia deixar de passar esse relato maravilhoso aí sobre o período da luta pela abolição no Brasil, né, o quão de política que teve envolvida por trás de tudo isso. Parabéns pela brilhante descrição poética, Benedita. Que Deus a ilumine e conserve você nesse caminho da poesia. Samuel de Monteiro, com o cordel nosso de hoje com muito orgulho e muita honra. Abolição, sonho de liberdade, da grande poeta e cordelista Benedita de Lazari.